Olá, estudantes da Rede Municipal de Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de Ciências Humanas, vamos ter aula de História para as turmas do 4º e 5º ano. E o tema da nossa aula de hoje é 200 anos de independência do Brasil. Nesse ano que estamos, de 2022, o Brasil está completando 200 anos de independência. E nessa aula de hoje vamos conhecer um pouco sobre esse assunto. Vai ser um resumo, porque a história é bastante longa. Mas antes de começar, vocês já sabem. Vamos relembrar o nosso último desafio? Nosso desafio foi enviar uma foto sua visitando alguns pontos turísticos da nossa cidade. Na nossa última aula, a gente conheceu 10 pontos turísticos do Paulista e eu pedi que você mandasse uma foto sua. Eu coloquei aqui uma foto da igreja porque foi a foto que a gente mais recebeu aqui. Muita gente mandou foto passando aqui no centro da cidade, que tem essa igreja belíssima, que foi uma homenagem à matriarca da família dos Lundregues, mas como na época não existia nenhuma santa com o nome de Elizabeth, a igreja foi nomeada Igreja de Santa Isabel. Se você nunca passou no centro de Paulista, qualquer dia desse, vale a pena o passeio, porque perto da igreja também temos outros pontos turísticos, como o Casarão e o Jardim dos Lundregues também, tá bom? Agora vamos para a nossa aula de hoje, sobre os 200 anos de independência do Brasil. Foram anos marcados por muita luta, por muita guerra também. Se você pensa que para que o Brasil ficasse independente de Portugal foi uma questão fácil, foi um movimento do dia para a noite, não foi. Por muito tempo, o Brasil, ele fazia parte de Portugal, era como se fosse uma colônia de Portugal. Portugal ficava na Europa e o Brasil aqui, onde é o Brasil, mas ele pertencia a Portugal. Por quê? Relembrando um pouquinho da história que a gente já tem visto muitos dias nas nossas aulas, naquela época, as terras eram de quem chegasse primeiro, de quem conquistasse. Tínhamos aqui os indígenas e os europeus vieram para cá e colonizaram o Brasil. Ensinaram a língua portuguesa, ensinaram a religião católica, catequizaram, também os indígenas. E por muito tempo o Brasil ficou dependendo de Portugal. Era Portugal que comandava aqui. Tanto é que em uma época a família real portuguesa mudou para cá. E foi a partir daí que começou todo o processo. O pessoal do Brasil já não aguentava mais ficar tão dependente de Portugal. Por que é que o rei de Portugal é quem manda no Brasil? Por que é que a gente tem que pagar tanto imposto para Portugal? E foi a partir desses questionamentos que surgiram pequenos movimentos e pequenas revoluções para que o Brasil pudesse ser independente. E a independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se deu em 7 de setembro de 1822, por meio da independência. O Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser uma nação independente. Com esse evento, o país organizou-se como uma monarquia, que tinha Dom Pedro I como imperador. Naquela época ainda não existia eleição como hoje em dia, tá? Quem governava eram os reis. Existia a família real e o poder era passado de pai para filho, ou seja, Dom João era um rei e quem ficou no lugar dele foi Dom Pedro, que era o filho, e o filho que continuava. Por muito tempo ficamos nesse processo porque éramos uma monarquia. E na monarquia quem governa é um rei. Hoje somos uma república e na república quem governa é o presidente, eleito e escolhido pelo povo através do voto. E temos aqui uma fotografia, uma pintura na verdade, Com a independência, Dom Pedro foi coroado imperador do Brasil e tornou-se Dom Pedro I.
Agora, quais foram as causas da independência? Como eu comentei com vocês, né? Por muitos anos o Brasil ficou dependente de Portugal. Tinha que pagar impostos para Portugal, tinha que obedecer às regras que a família real ordenava aqui no Brasil. E o pessoal já estava cansado de ter essa ligação, de ser um pedaço de Portugal fora do Portugal. Então, a primeira grande repercussão foi a abertura dos portos do Brasil. De início, o Brasil só podia comercializar os seus produtos com quem fosse nação amiga de Portugal. E quando se teve essa abertura dos portos, o pessoal passou a entender que existia muitos outros países, muitas oportunidades de vender e também de comprar seus produtos. Aqui a gente exportava bastante café, açúcar e algodão também. E tínhamos aí Dom João VI, que comandava nesse período. Mas ele era ainda um príncipe regente, porque quem comandava na verdade era sua mãe, a rainha. Porém, como ela tinha problemas mentais, ela não podia assumir o poder. Então ela deixava Dom João, que era o filho, comandando. E ele teve algumas medidas aqui. Construiu universidades, teatros, bibliotecas, trouxe aqui para o Brasil diversos estudiosos, algumas árvores também foram trazidas para cá. Tanto é que, pertinho aqui da gente, existe um local que é a oficina de Francisco Brenan, que lá tem algumas árvores que foram trazidas nesse período. E muitas construções também que existem no Recife e que existe aqui em Pernambuco, foi criada nesse período de 1808, porque eles decidiram embelezar o país. Rio de Janeiro, que era a capital naquela época, começou a ser mais atualizada com energia, saneamento básico, porque tudo isso ainda não existia aqui. Então, Dom João VI, ele trouxe várias construções e vários benefícios. Na fotografia, a gente vê uma pessoa com a bandeira de Pernambuco, né? Então ele está falando sobre a Revolução Pernambucana. Pernambuco, ele foi independente primeiro do que o Brasil. Não dá para entender bem, né? Pois, enquanto o Brasil ainda se tornava independente, aqui em Pernambuco, teve uma revolução e nessa revolução conseguimos por um tempo ficar independente, ser um país independente. Agora vamos entender um pouquinho sobre a Revolução Liberal do Porto, né? Quando o Brasil passou a entender que podia comercializar com outros países, vender, exportar o seu produto, teve essa Revolução Liberal. E eles começaram a exigir que o rei voltasse de Portugal, o retorno do rei para Portugal. Quando a família real fugiu de Portugal e veio para o Brasil, eles estavam fugindo do rei da França, questão também de comando, de domínio de terras. Mas quando eles vieram para cá, não veio apenas o rei, a rainha e seus filhos. Trouxeram muita gente com eles. Alguns historiadores falam que foi de 1.000 a 2.000 pessoas que vieram para cá. Então muita gente teve que ceder a sua casa para a família real poder morar nela. E aqui também foram nomeados bastantes ministros para que o trabalho pudesse continuar existindo. Como era muita gente que veio para cá, era muita gente para ser alimentada, eram muitas festas que o rei Dom João também dava aqui no Brasil. E para manter tudo isso, usava o dinheiro dos impostos que os brasileiros pagavam trabalhando. E olha só, o rei português passou a ser ameaçado de ser destituído do trono se não retornasse. E assim, acabou retornando para Portugal, em 26 de abril de 1821. E o seu filho, Pedro de Alcântara, foi deixado no Rio de Janeiro como príncipe regente do Brasil. Mas por que como príncipe regente? Nesse período, ele tinha apenas 7 anos de idade. Então, uma criança não podia governar um país, né? Mas ele foi deixado como príncipe regente daqui.
Então memoriza bem aí o nome de Dom Pedro, porque ele vai ser uma das figuras bastante importantes nesse processo de independência do nosso país. E um dos principais acontecimentos foi o Clube da Resistência, o Dia do Fico, quando Dom Pedro declarou que ficaria aqui no Brasil para o bem de todos e felicidade geral da nação. O cúmplice e formação de uma Assembleia Constituinte. Nessa pintura nós temos duas figuras que também foram muito importantes nesse processo. Dona Maria Leopoldina, que era a esposa de Dom Pedro, e José Bonifácio, que também colaborou bastante nesse processo. Diante dessa confusão das pessoas querendo que o Brasil fosse independente, do rei que estava em Portugal, esses dois fizeram uma reunião e assinaram aí, mandaram uma carta para Dom João pedindo que ele, Dom Pedro também, todos eles declarassem logo essa independência, que liberassem logo o Brasil, porque a situação aqui já estava ficando bastante complicada. Muitas guerras e as pessoas estavam revoltadas porque sempre prometiam diversas coisas e nunca cumpriam. Cada vez mais o valor dos impostos aumentava e o Brasil tinha que pagar mais e mais para poder manter o luxo da corte real portuguesa. E essa pintura que vocês estão vendo agora é uma pintura bastante importante porque é ela que retrata mais ou menos como foi o grito da independência. A situação agravou-se em agosto, quando ordens chegaram de Portugal. As cortes atacavam os privilégios brasileiros, acusaram José Bonifácio de traição e ordenavam o retorno de Dom Pedro. Com isso, Maria Leopoldina, que vocês viram na pintura anterior, convocou uma sessão extraordinária com José Bonifácio no dia 2 de setembro. E o grito do Ipiranga, como é chamado esse quadro, aconteceu nas margens do rio Ipiranga, quando Dom Pedro, esse que está com a espada levantada, ele gritou independência ou morte, declarando assim a independência do Brasil. E ele passou a ser o primeiro imperador aqui do Brasil, tá? E no dia 7 de setembro, o Brasil passou a ser independente de Portugal. Por isso que todos os anos nós temos o feriado do dia 7 de setembro. Esse é só um resumo da história para vocês, porque se a gente fosse entrar nos detalhes, nas guerras que existiram, a gente ia precisar de muitas e muitas aulas. A declaração da independência foi recebida positivamente por muitos, mas não por todos. As províncias do Pará, Bahia, Maranhão e da Cisplatina mantiveram-se fiéis a Portugal. E isso deu início ao que a gente conhece hoje como Guerra da Independência do Brasil, pois tiveram muitos conflitos e algumas dessas províncias ainda queriam ficar com essa dependência de Portugal, mas o restante do país não estava mais aceitando essa situação, não entendiam por que é que depois de tanto tempo que os portugueses tinham chegado nas terras e que tinham colonizado, o Brasil ainda dependia de Portugal, ainda obedecia às ordens de Portugal. E muitas vezes outros países queriam fazer aliança com o Brasil e não era permitido, porque apenas os países que eram amigos de Portugal era que podia fazer aliança com o nosso país. E quais foram as consequências da independência do Brasil? Dom Pedro foi coroado imperador e nomeado Dom Pedro I. E aí começamos com isso o primeiro reinado. A partir dessa data tivemos aí a divisão, né? O Brasil, que antes era uma monarquia, passou a ser o Império do Brasil. Depois de um tempo é que nós vamos ter a questão da República, que vai vir o primeiro reinado, segundo reinado, e mais pessoas governando, mais histórias acontecendo também, e ainda um pouco de resistência sobre Portugal, comandar o Brasil.
e algumas promessas que eles fizeram, né? Porque eles diziam que quando declarassem a independência, iriam cuidar mais dos escravos, dos indígenas, mas infelizmente todos esses povos continuaram na mesma situação que estavam, né? De escravidão. Que os africanos foram trazidos para cá na condição de escravos e ainda assim se mantiveram por muito tempo nessa situação, até ser declarada uma lei áurea, que aí já é outra história que em breve, em outra aula, eu vou trazer para vocês com mais detalhe. Agora vamos para o nosso exercício, né? O nosso questionário, para ver se vocês conseguiram entender um pouquinho da história dos fatos que aconteceram aqui no nosso país. Como ficou conhecido o período em que o príncipe regente Dom João VI governou o Brasil? A gente observa bem a palavra, né? Dom João. O período que ele governou ficou conhecido como período joanino, era junina, era do terror ou idade média. Não tem nem como errar essa parte aqui, né, gente? A opção correta. Próxima pergunta. Por que Dom João VI estava governando no lugar de sua mãe, Dona Maria? Primeira opção, porque ela já estava morta. Segunda opção, porque ela era divorciada. Terceira opção, porque ela estava com problemas mentais. Ou quarta opção, porque ela estava presa. Quem lembra desse comentário que eu fiz com vocês aqui na aula? Dom João, ele governava no lugar de sua mãe porque ela tinha problemas mentais. Próxima pergunta. Duas consequências da chegada da família real. Letra A, Revolução Industrial e Revolução Francesa. Letra B, aumento dos impostos e Rio de Janeiro se tornou a capital. Letra C, assassinatos e genocídio. Ou letra D, aumento das doenças e direitos humanos. Qual dessas opções é a opção que mais se encaixa no que aconteceu quando a família real toda veio aqui para o Brasil? A, B ou C? Resposta certa é a letra B, né? Aumentaram os impostos e o Rio de Janeiro passou a ser a capital do nosso país. Próxima pergunta. Qual foi a principal medida tomada por Dom João VI? A, abertura dos portos do Brasil para nações amigas. B, direitos humanos. C, regime democrata. Ou D, assassinato na guilhotina. Qual foi a melhor medida que ele tomou? A, B ou C? Resposta certa, letra A. Abertura dos portos às nações amigas. As pessoas puderam comercializar e exportar os seus produtos para outros países. Próxima, o que é que a Revolução Pernambucana pedia? A, aumento dos impostos. B, parceria com os Estados Unidos. C, guerras com a França. Ou D, Constituição e independência. A, B ou C? Ou D? Resposta certa, letra D. A Revolução Pernambucana, ela lutava por esse direito de ser independente, do Brasil tornar-se independente. Tanto é que, por um determinado momento, ficamos independentes primeiro do que o Brasil. E o que a Revolução do Porto pedia? Morte de Napoleão, Constituição e retorno imediato de Dom João VI, grandes navegações ou morte aos indígenas? Também não tem como errar essa pergunta, né, gente? Resposta certa, letra B. Constituição e retorno imediato de Dom João VI. E o que foi o dia do fico que Dom Pedro falou? O dia em que Dom João VI decidiu ficar em Portugal. B, o dia em que o Brasil decidiu ficar como colônia de Portugal. C, o dia em que o Brasil entrou em guerra com a Rússia. Ou D, dia em que Dom Pedro assumiu publicamente que ficaria no Brasil. Eu até falei a resposta para vocês sem querer. Resposta certa, letra D. O dia do fico foi o dia que Dom Pedro decidiu que ficaria aqui no Brasil. Vamos para o nosso desafio? Você vai pesquisar
a letra do hino da independência do Brasil. A gente já viu que tem o hino nacional, né, do Brasil, mas também temos um hino para a nossa independência. Então você vai pesquisar, que na próxima aula eu vou trazer aqui, para a gente poder conhecer um pouco das informações que ele vem trazendo sobre esse marco tão importante na história do nosso país. Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado e te espero na próxima aula com um desafio cumprido, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!